Olá pessoal, mais uma semana que iniciamos para analisarmos um período histórico da produção artística brasileira, né? Essa semana nós vamos trabalhar arte contemporânea num recorte muito específico mesmo, até porque é um período longo que nós podemos mapear desde as produções do fim dos anos 30 até a produção do mundo presente, tá entendendo? E é um momento específico e estranho, né, ao campo da historiografia, né? Muitos historiadores, eles estranham a produção de arte contemporânea, esboçam dificuldades para analisar, até porque é uma constante desconstrução de uma percepção clássica do mundo das artes, tá entendendo? Eu vou ler aqui um trecho de um manifesto, de uma teoria do crítico Ferreira Goulart, que vocês vão trabalhar na segunda VA. E essa teoria, ela traz muito do que nós vamos trabalhar essa semana. Se chama Teoria do Não Objeto, é um texto publicado nos anos 60 pelo Ferreira Goulart, no suplemento dominical do Jornal do Brasil. Ferreira Goulart começa o texto da seguinte forma: a expressão não objeto, ela não pretende designar um objeto negativo ou qualquer coisa que seja o oposto dos objetos materiais, com propriedades exatamente contrárias desses objetos. O não objeto não é um anti-objeto, mas um objeto especial em que se pretende, realizada a síntese de experiências sensoriais e mentais, um corpo transparente ao conhecimento fenomenológico integralmente perceptível que se dá à percepção sem deixar resto, uma pura aparência. Essa teoria, ela de uma forma ou de outra sintetiza o movimento neoconcreto da arte contemporânea. A arte contemporânea brasileira, ela começa a ser produzida com a chegada de alguns imigrantes pós Segunda Guerra Mundial que passam a experimentar o objeto artístico fora a materialidade ou a técnica clássica acadêmica da pintura, a pintura aprisionada nas molduras, a pintura figurativista, né? Aquela pintura que de forma mais didática ela leva uma mensagem ou uma narrativa da realidade ao receptor. Aquela pintura em que o receptor, ao bater os olhos, ele identifica objetos comuns do seu cotidiano. E isso faz parte, inclusive, do projeto do modernismo, né? A construção da nacionalidade através de figuras e objetos que estavam no cotidiano dos brasileiros. Esse contemporâneo desconstrói essa objetividade e esse campo pedagógico do figurativismo através do quê? Da abstração. A oposição à figura é a abstração. O filósofo Agamben, ele discorre no texto O que é o contemporâneo, falando que o contemporâneo não é um momento, não é um tempo histórico, e sim uma espécie de estado de espírito. O contemporâneo é aquele que consegue enxergar na escuridão. Existem muitos contemporâneos ao longo da história. Dessa forma, a arte contemporânea, ela não é simplesmente a arte do agora. A arte contemporânea é um conceito, é uma ideia que vai ser esboçada após Segunda Guerra Mundial de formas muito diferenciadas. Historicamente, o eixo geopolítico das artes é deslocado da Paris, que seria o centro da produção moderna, para os Estados Unidos, e começa a se produzir formas complexas de abstrato, né? Por exemplo, o abstracionismo informal, o expressionismo abstrato nos Estados Unidos. E no Brasil, a arte abstrata ela vai encontrar território no concretismo. Isso é muito específico da nossa identidade.
O concretismo, que são formas exploradas por conta de um contexto de industrialização do país, vai ganhar espaço, escala de produção, não só no Brasil, como na América Latina. A obra de arte, como eu disse para vocês, ela passa a ser distorcida, o real passa a ser repaginado, ganhando outras formas de problematizações, e a moldura ela explode. Ao explodir, a obra ela sai desse território controlado da técnica da pintura, explorando novas técnicas. Vocês percebem que o AVA, eu inicio com a imagem do artista contemporâneo performer Daniel Santiago, que é de Garanhuns, mas que faz sua carreira aqui em Recife. Daniel Santiago, pendurado por uma perna só, fala que o Brasil é o meu abismo, né? Uma arte politizada, uma arte que encontra território no meio dos conflitos da ditadura civil-militar para se expressar como uma ação, uma arte que sai da parede e vai para o corpo. O corpo passa também a ser um suporte. Esse suporte que carrega, que se expressa e que encontra no seu receptor, no público, o seu autor também. Isso, a arte contemporânea, ela precisa do público, porque o autor não é mais o artista. Essa autoria, ela morre. Acho que vocês já leram A Morte do Autor, lá do Michel Foucault. Na arte contemporânea, a autoria é destronada e ela precisa de uma experimentação sinestésica, de toque, experimentação visual. Ela precisa do receptor para acontecer. Vocês percebem que a filosofia e o mundo conceitual, ele cruza a arte contemporânea. Por isso ela se torna tão especial. Como eu disse a vocês, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aqui no Brasil as Bienais de São Paulo, que são criadas em 1951, onde começa um projeto de internacionalização do campo das artes. E passa a ser um pano imenso para a recepção de artistas contemporâneos. Essas bienais, elas começam a dialogar com essa produção experimental do abstrato, do concretismo e do neoconcretismo. E aí a gente vai ver manifestos e movimentos e coletivos como Ruptura, o Grupo Frente, que passam a contestar os momentos políticos através dessas manifestações. Dois artistas, que eu até postei vídeo para vocês verem, começam a explorar essas possibilidades de um objeto desmaterializado dessa sua forma simples e rápida de bater o olho e dizer isso é um caderno ou isso é um quadro. Hélio Oiticica, que através dos parangolés, que são roupas que você veste, performa e cria movimentos e recria as obras de arte. Lygia Clark, que cria bichos de metal, onde você dobra, desdobra, refaz, onde a obra ela não se engessa em si. As performances, a arte postal, a videoarte, as instalações, as ativações das instalações e os conceitos. E então a gente vai ver dos anos 50 até a redemocratização, um debate muito forte entre a figuração e o abstracionismo. E o abstracionismo ganhando um território muito forte. A nacionalização e a internacionalização do campo das artes. A crítica política e o mercado absorvendo essa produção artística. O surgimento da figura do crítico das artes, que é necessário para quê? Para produzir e explicar um conceito sobre aquela obra, mediando as explicações entre o público e a obra. O surgimento do curador, outro agente super importante que organiza e
procura o espaço artístico criando narrativas e metanarrativas com essas obras. Tá entendendo? Dessa forma, o campo contemporâneo, ele é vasto, ele é disputado, ele é negociado, ele cria teorias e novas epistemologias no campo das artes. Extremamente perseguidos no período da ditadura civil-militar, extremamente críticos à condição do autoritarismo da ditadura e potente, poético, complexo, mas muito interessante. Então a gente vai trabalhar textos e vídeos sobre arte contemporânea, esse debate entre o abstrato, entre o abstracionismo e o figurativismo, e na segunda VA esse texto conceitual tão importante da história da arte chamado Teoria do Não Objeto do Ferreira Goulart, onde é um texto que traz a fenomenologia do Merleau-Ponty sobre os objetos, mas a gente também pode pensar, ele não estava dialogando, a reprodutibilidade técnica de Walter Benjamin, que vai falar que a reprodução técnica em escala das obras de arte cria novas experiências, porque tira a sacralização daquele objeto artístico que você só podia ver num museu em Paris. Acabou a relação direta do artista e seu público. Tá certo, gente? Então a gente vai se falando, bom estudo, leiam, pesquisem e a gente fica à disposição essa semana, tá bom? Bom trabalho e bom estudo a todos.